Olá, como estás? Prontinho para mais uma dose? Vamos em direção à Quarta República. O quê? É verdade, já não me lembrava, eles querem mudar o regime. Vamos falar nisto mais tarde. Razões históricas por demais conhecidas levaram a que o atual regime acabasse por nascer enviesado à esquerda. Os partidos fundadores do regime foram, apenas, aqueles a quem o establishment, de esquerda, convidou. Eu gosto muito da palavra establishment, porque menosprezam a revolução, assim como todos aqueles que lutaram e morreram pela Revolução de Abril contra um regime ditatorial. Parece que a revolução foi uma luta entre utilizadores da Apple contra os utilizadores da Samsung, tipo What People's Problem. Agora um pouco mais a sério, tendo em conta que o regime era de direita, corrupto, autocrático, corporativista, censurador, torturador, com a conversa de bons costumes e pensamento na família, obscurantista, colonialista. Mas principalmente covarde, pois assinou um pacto com a Espanha fascista de Franco contra os comunas, mas não teve colhões para se juntar ao eixo dos fascistas ditadores contra os aliados. Aliados esses compostos por vários países, mas com foco nos 4 grandes, nomeadamente Estados Unidos da América, China, Reino Unido e a União Soviética. Por isso, e como é óbvio, a revolução veio das forças opostas, pois a direita sempre andou de mãos dadas com o establishment do Salazarinho. Continuando. Só puderam concorrer às eleições para a Assembleia Constituinte de 1975 os partidos que assinaram o Pacto MFA-Partidos. Pacto no qual se exigia aos partidos uma óbvia aceitação de toda a mitologia marxista ou marxizante. Começa mesmo bem, logo uma mentira de brandar aos céus. Então vamos lá ver quais os partidos que concorreram nas eleições. Mas primeiro vamos ver quais os partidos que assinaram o Pacto MFA-Partidos. Os partidos que assinaram o pacto foram CDS, FSP, MDP-CDE, PCP, PPD e PS, como vamos ver de seguida numa reportagem da altura. Representante do Centro Democrático Social, representante da Frente Socialista Popular, representante... A 11 de abril de 1975, representantes do PS, PCP, PPD, CDS, MDP, CDE e FSP assinam a plataforma de acordo constitucional conhecida como o Pacto MFA-Partidos. Ok, pelo que vimos, CDS, FSP, MDP-CDE, PCP, PPD e PS foram os 6 partidos que assinaram o pacto. Então vamos lá ver como foram essas eleições. No próximo dia 25 de abril, como é do conhecimento geral, é a data marcada para as eleições da Assembleia Constituinte. As juntas de freguesia já têm afixados os editais sobre as secções de voto. Já consultou a Assembleia de Voto para saber o local onde irá votar? Ainda não, mas sei de onde vou votar. Já sabe o local onde vai votar. Acha que era um dever que todos deveriam fazer antes do dia 25 de abril, não é? Exatamente. Um ano após a Revolução, a 25 de abril de 1975, realizam-se as primeiras eleições livres por sufrágio direto e universal. Votai, mas votai com consciência. Não nos envergonhará a falta de cultura política, porque até essa sempre nos foi negada e escamoteada. Teremos agora de dialogar, escutar, ler, falar, estudar os programas partidários e treinar o nosso espírito crítico para obter uma escolha consciente e válida. São as mais concorridas e participadas eleições da história da democracia portuguesa, com uma afluência de 91% dos cidadãos recenseados. Sabe ler? Pouco. Pouquinho. Pouco. Como é que o senhor se escolheu? Já foi votar hoje? Fui, senhor. Como é que o senhor escolheu o seu partido?
Olha, eu marquei lá num quadro, mas não parei em qual foi. Marquei à sorte. À sorte? Foi à sorte. Porque os partidos não esclareceram? Não me esclareceram nada. Não? Vieram cá alguns partidos? Partidos? Eu vi tudo inteiro. Vi tudo inteiro. Os partidos políticos, você sabe o que é uma Assembleia Constituinte? Não sei. Mas sabe que foi votar para isso? Eu fui votar não sei por quem. Eu marquei num quadro qualquer, foi à sorte. A campanha eleitoral arrancou a 2 de abril com grande entusiasmo, mas também com uma intensa disputa. O PCP e vários partidos de extrema-esquerda protagonizaram uma verdadeira guerra de símbolos, dado que todos reivindicavam a utilização da foice e do martelo. Paralelamente, alguns partidos, como o PDC, o MRPP e a AOC, veem a sua atividade política suspensa pelo Conselho da Revolução, ficando, por isso, afastados da corrida eleitoral. Muitas pessoas me perguntam, ou estão convencidas, que o voto se destina a escolher um novo governo, o que não é bem assim. Claro que não, é mesmo muito diferente. O voto é, vamos lá, é a maneira de cada um de nós poder expressar o desejo que tem de ver um dado partido político que corresponda às suas ideias próprias fazer parte da Assembleia Constituinte. Apesar do intenso clima de debate, a campanha decorre sem incidentes. Assinala-se um discreto clima de mal-estar e alguma tensão em torno da polémica do voto em branco. Em causa, a óbvia diferença de pontos de vista quanto à importância das eleições. De um lado, os que aconselham o voto em branco a todos os que não saibam em quem votar, e de outro, os que consideram a realização do ato eleitoral um passo importante para o processo de democratização. As eleições saldam-se com uma vitória estrondosa para o PS, com 37,9% dos votos. Conferindo uma nova legitimidade aos partidos políticos e aos defensores da via democrática parlamentar, as eleições possibilitam a convocação de uma Assembleia Constituinte que será responsável pela elaboração do texto fundador da democracia portuguesa, a Constituição de 1976. Mas será que vi bem? Será que ouvi bem? Concorreram 14 partidos e coligações? Não pode ser, mas se o Zé diz que só puderam concorrer às eleições para a Assembleia Constituinte de 1975 os partidos que assinaram o Pacto MFA partidos. Oh meu Deus, é uma mentira, mas vamos ver mais. Quais foram os partidos que participaram nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1975? Partido Socialista, liderado pelo Mário Soares. Partido Popular Democrático, liderado pelo Francisco Sá Carneiro. Partido Comunista Português, liderado pelo camarada Álvaro Cunhal. Centro Democrático Social, liderado pelo Freitas do Amaral, fazendo parte da Democracia Cristã. Movimento Democrático Português, liderado por José Manuel Tengarrinha, agora conhecido como os Verdes. Frente Socialista Popular, liderado na altura por Manuel Serra. Movimento de Esquerda Socialista, movimento que juntou sindicalistas, católicos progressistas e intelectuais. Fizeram parte deste movimento o nosso antigo Presidente da República Jorge Sampaio e o Ferro Rodrigues. União Democrática Popular, que com muitas atualizações, alterações e com muita mais tranquilidade, tornou-se o Bloco de Esquerda. Frente Eleitoral dos Comunistas, organização dos Camaradas do Norte, que mais tarde se fundiu com outros movimentos, formando o PCR, Partido Comunista Revolucionário, que acabou em 1988. Partido Popular Monárquico, um partido inspirado pelo municipalismo e pelo agrarianismo, defende a restauração da monarquia em Portugal. Estes, certamente são os marxistas que o ideólogo do Chega constantemente fala. Este partido foi formado pelo camarada Gonçalo Ribeiro Teles. Uma nota: este partido, que nunca mudou a sua gênese,
Em 2019 concorreu para as eleições europeias em coligação com outros movimentos incluindo o Chega, criando o Basta. Ou seja, a conversa do pacto no qual se exigia aos partidos uma óbvia aceitação de toda a mitologia marxista ou marxizante basicamente é uma mentira do caralhinho, mas calma, vamos continuar. Partido de Unidade Popular, reaças que juntamente com a FE criaram o PCR, também já não existem. Liga Comunista Internacionalista. Um dos pais do Partido Socialista Revolucionário, extinto após integração com a BE. Associação para a Defesa dos Interesses de Macau. Mas o que é a ADIN? A ADIN é nada mais, nada menos, que uma associação política de matriz portuguesa, de cariz conservador e localista. Mas o quê? Ó Dioguinho, agora temos conservadores marxistas. Outra nota interessante, um dos objetivos destes conservadores fofos, era de manter o status quo em Macau, para evitar a democratização, iniciada pelas revoluções nas colónias africanas. De forma a esfriar a descolonização. Ou seja, pela lógica do Dioguinho, agora temos comunas conservadores de direita. Centro Democrático de Macau, o nome diz tudo, democracia e liberdade em Macau. Então agora vamos fazer as contas. 6 partidos assinaram o pacto e entraram na guest list, mas afinal foram 14 que entraram na festa. Agora diz-me, meu irmão, se esses gajos não estão a gozar conosco. Vamos continuar. E, assim, a Constituição votada é bem a prova dos limites impostos no delbar do regime, limites esses que ainda hoje tolhem qualquer veleidade minimamente reformista de qualquer governo. Estas veleidades quebram-se contra a estrutura petrificada de uma Constituição que cristalizou um tempo e um modo de ser que pertencem a outros mundos e a outras eras. Ou seja, como toda a gente sabe, mas finge ignorar, a República está moldada por uma Constituição que não foi livremente elaborada nem livremente votada. Vivemos numa democracia limitada e é preciso que este facto incontroverso fique bem claro e seja sempre largamente apregoado. Antes de mais, vou só deixar uma dica acerca disto. Estas veleidades quebram-se contra a estrutura petrificada de uma Constituição que cristalizou um tempo e um modo de ser que pertencem a outros mundos e a outras eras. Então deixa ver se eu entendo, uma Constituição criada em 1976, que já foi revisada mais de 7 vezes, em 1982, 89, 92, 97, 2001, 2004, 2005, e em 2010 pertence a outros mundos e outras eras? Mas criar uma Constituição pela visão de homens que viveram em 1700 como Adam Smith, ou de 1800 ou até de 1940 é real? Mano, diz aí ao Dioguinho para nos passar o contacto do dealer dele, porque também quero provar dessa droga, a droga deve ser mesmo boa. Voltando, e, assim, a Constituição votada é bem a prova dos limites impostos no dialbar do regime, limites esses que ainda hoje tolhem qualquer veleidade minimamente reformista de qualquer governo. Eu percebo, é fodido tentarem foder os direitos e algumas regalias do povo, para dar dinheiro aos amigos. Ainda estão aziados quando o Pacitos tentou roubar os subsídios de férias e de Natal para carregar na banca, não é? Seu liberalito fofito. Ou seja, como toda a gente sabe, mas finge ignorar, a Terceira República está moldada por uma Constituição que não foi livremente elaborada nem livremente votada. Antes de mais, o que é isso do, como toda a gente sabe? Quem é que sabe? E por que cá mas esses Zés têm provas de quem sabe, ou toda a gente é ele, o gato dele, e a janela do quarto dele? Dioguito, sai do teu quarto, não deves sair do quarto desde o tempo da perestroika. Mas meu irmão,
Vamos falar um pouco sobre a tal Constituição, que não foi livremente elaborada nem livremente votada. A Constituição Portuguesa de 1976 foi redigida pela Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, como já vimos, foi eleita na sequência das primeiras eleições gerais livres no país em 25 de abril de 1975 e só funcionou por um ano. Pois essa Assembleia foi criada com o objetivo específico de elaborar uma nova Constituição para a República Portuguesa após a queda do Estado Novo. Foda-se, então o povo vai votar num partido para o representar-se aos seus ideais, na puta de um evento que foi especificamente criado para criar uma Constituição e a base da democracia. Um evento que todos falavam, até vinham jornalistas do estrangeiro para cobrir as campanhas, e agora eles dizem que a Constituição foi criada no obscuro? Então qual foi o tema de campanha dos partidos de Dioguinho? Vote o PCP que vamos baixar o IVA ou então, não podemos taxar os ricos senão eles vão-se embora e levam o dinheirinho para as Ilhas Caimão e no fim dos trabalhos faziam um referendo? Mas o problema da Constituição não é esse, pois não? A Terceira República não é plenamente democrática pois que não se encontra fundada sobre uma Constituição votada livremente. Esta Constituição foi imposta mano militar e desafiamos quem quer que seja a negá-lo. Gosto do facto de que os militares de Abril são os maus da fita, e é notória a tremenda falta de respeito por eles, ou seja, como a Constituição tem mão militar, logo não é democrática. E mais uma vez na conversa de que não foi livre. Para o gado estúpido, eles chupam isto e querem mais, mas para as pessoas com 2 neurónios, claramente questionam a narrativa, e no fundo é como o Carl Sagan disse. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Por isso mostra aí a censura na altura. Ou então mostra na Constituição limitações à liberdade, ou liberdade para até poderes violar a liberdade do outro sem consequências? Será que querem voltar ao tempo que as pessoas de bem e de boas famílias podiam comer os cus dos putos à vontadinha sem nada a temer? Da mesma forma que desafiam, eu faço um desafio. Provem-me que a Constituição foi imposta pelos militares e não foi votada livremente. Os partidos fundadores, como é evidente, cartelizaram-se, criando um sistema de pesos, contrapesos e complicidades tendentes a perpetuar-lhes um poder que, no fundo, é geneticamente filho de uma revolução, não do voto popular. Como tal, recusam-se, entre outras coisas, a empenhar-se numa revisão profunda da Constituição. Revisão contudo essencial caso se pretenda recolocar Portugal entre as nações com verdadeiras hipóteses de sobrevivência. Logo então os partidos fundadores, onde se inclui o PPM, formaram o cartel. O Partido Popular Monárquico, além de marxista, formou um cartel com o PCP. Mas, revisão profunda da Constituição? Portugal entre as nações com verdadeiras hipóteses de sobrevivência? São os extraterrestres, caralho, vão nos atacar. Extraterrestres, extraterrestres. Mas por que a Constituição limita as hipóteses de sobrevivência? Que puta de tática fascista, de incutir o medo no gado. E se forem os extraterrestres, a alteração da Constituição não serve para nada, ó Dioguinho. O Chega justifica-se como partido isento dos compromissos pelos outros partidos estabelecidos com uma revolução que rapidamente se radicalizou à esquerda. E haverá de ter, como missão primeira, a de obrigar a um recentramento do regime. Ou melhor, essa missão terá de ser a de induzir neutralidade no regime, lutando por uma Constituição ideologicamente neutra e que permita a um qualquer governo exercer, de facto, o poder que legitimamente lhe for outorgado em eleições livres e democráticas. Ao longo desta república, em rigor,
Governar verdadeiramente contra os velhos mitos da esquerda implica ter ganho eleições com um mínimo de 2/3 dos votos, tantos quantos os necessários para uma revisão da Constituição. 3 fatos interessantes. Primeiro, mãozinha do tio Benoni aqui nas palavrinhas, tal como eu pensava, o Diogo gosta de massajar as bolas do tio Benoni. Pensava que o Diogo era inteligente, mas afinal é terraplanista. Segundo, Durão Barroso, Cavaco Silva, Passos Coelho, Santana Lopes, Manuela Ferreira Leite, Paulo Portas, Fernando Uris, Zeinal Bava, Oliveira e Costa, Dias Loureiro e Miguel Cadilha. Afinal são todos de esquerda. E o líder deles, como é óbvio, é o Jerónimo de Sousa. Terceiro, o amor incondicional pela esquerda é tanto, que escrevem esquerda com I grande e tudo. Acho que é paixão, é inveja, beijo no ombro. Não agora mais a sério, mas o problema do país não é a corrupção e a má gestão? Afinal o problema é a Constituição? E qual é a parte da Constituição que tem de ser revisionada? Eu até sei o que querem. Já para não falar do abuso que representa ter sido dada guarida, teoricamente ad aeternum, aos bizarros poderes de organizações sindicais, protegendo-os dentro dos chamados limites materiais da revisão constitucional. Estes limites materiais são, obviamente, profundamente abusivos e, como tal, não poderão ser respeitados quando de uma profunda revisão da Constituição como a que acima se propõe. Olha a máscara a cair, sindicatos, parasitas, chulos. O que é isto, de direito à greve? Contratação coletiva, contrato coletivo de trabalho? Mas eu só quero pagar 200 euros por mês a este trabalhador. O que é isto de cumprir com estatutos e acordos? O quê? Eu não posso pagar um estagiário com tortas Dancake ou iogurtes da Danone. Os produtos da marca Danone multiplicam-se nas redes sociais. A zanga acontece porque a multinacional promoveu estágios curriculares não remunerados junto de instituições de ensino superior, oferecendo 24 iogurtes por semana e também almoço aos estagiários no refeitório da fábrica em Castelo Branco. Esses anúncios chegaram agora às redes sociais e as críticas atacaram a página do Facebook da empresa. E aqui começamos a ver o verdadeiro problema deles com a Constituição, o artigo 55º. Liberdade sindical é para ir no caralho. Pois claro, o gestorzinho não consegue pôr a empresa a faturar, não porque ele é incompetente, mas sim por causa dos sindicatos que só querem mais condições de trabalho e dinheiro. E o pobre gestor que só ganha 1 milhão por ano, nem tem dinheiro suficiente para as contas, certamente não vai comprar o novo Ferrari. Sindicatos bandidos, chulos, vão mas é para a Gulag. Tu que trabalhas numa fábrica abrangida por um AE, abre o olho. Auto Europa, tu na linha de montagem, abre o olho. Tu que trabalhas numa fábrica de sapatos, abre o olho. Assim, terá de haver um partido, ou uma coligação de partidos que conte o número suficiente de assentos em São Bento para que se possa proceder a uma drástica revisão da Constituição e, com essa Constituição profundamente revista, lançar as bases da Quarta República, essa sim, tendo por alicerce, como ato fundador, a votação de uma Constituição elaborada e votada fora dos limites de uma democracia vigiada por um poder militar tutelado por marxistas. Exatamente, todos são marxistas, os políticos, os militares, o pessoal de Serve-Limp, o Belmiro de Azevedo, o Duarte Pio, o Vieira, são todos comunas marxistas. Mas eles esquecem-se mais uma vez de vários detalhes. Primeiro o Tribunal Constitucional, e o Presidente. Não é por teres a maioria do Parlamento que podes alterar as regras. Segundo, o juramento de bandeira dos militares. Pois se ainda é, como foi no meu tempo, nós juramos guardar e fazer guardar as leis e a Constituição, e não é por uma coligação de revolucionários neoliberais que vão mudar a Constituição.
E depois, vão meter o povo contra a polícia e os militares? Vão pôr a polícia contra os militares? E depois quem nos protege contra os extraterrestres? Caberá, assim, ao Chega, e como primeira missão, bater-se por uma recentragem do regime. Complementarmente, recentrando o regime, induzir uma refundação do sistema atual, obviamente cristalizado e incapaz de qualquer resposta, minimamente satisfatória, a uma realidade local e global que nada tem a ver com o mundo dos anos 70 do século passado. Isto é repetição, e mais uma vez digo, se o governo atual tem a mentalidade dos anos 70, como é que as ideias de uns pensadores que viveram em 1700 ou 1800 são adequadas para a nossa realidade? Outra vez a teoria do medo? As bases políticas, reunindo, tal como se pretende, as linhas mestras que deverão orientar as políticas concretas propostas pelo Chega deverão tratar, apenas, das medidas gerais que permitirão essa recentragem. Na sua generalidade implica, mais do que uma revisão da Constituição em pontos cruciais, uma nova Constituição votada por uma Assembleia Constituinte sim, livremente eleita e reunida. Mas nenhum partido que pretenda recentrar o regime e refundar o sistema poderá prescindir dessa luta. A atual Constituição não passa da Magna Carta de um regime desvirtuado, ou do roadmap do sistema, um roadmap todo ele desenhado para obrigar o viandante a permanecer no mesmo sítio. Finalmente, recentrar o regime e refundar o sistema, pressupõe a passagem da atual I-República para uma IV-República. Um núcleo de bases políticas que pretenda atingir estes objetivos será, necessariamente, um documento politicamente incorreto. Este é o seguramente. Gosto do detalhe da palavra recentrar. E o que significa recentrar num partido que usa táticas nazis para incutir o medo? Usa teorias da conspiração nazistas para criar um inimigo imaginário. Usa lemas como o trabalho liberta tal como os seus amigos da Alemanha nazi. Promovem o culto à personalidade, pois se fores ao site do Chega consegues ver que é mais dedicado ao líder do que ao partido e às suas ideias. Ou então recentrar deve ser tipo um PS de António Guterres, ou um CDS de Paulo Portas. Resumidamente, eles querem acabar com a República e fazer um reinado presidencialista, pois no regime presidencialista, é muito mais fácil centralizar o poder e gerir preferências. Eu tenho uma teoria: se olhas para um animal, e vês que esse animal parece um pato, nada como um pato, tem um bico como um pato, e voa como um pato. Provavelmente é um pato, não uma tartaruga ninja comunista. Mais uma vez, a máscara do facho a aparecer.